Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje traremos mais um tema muito importante aqui, da matemática aí básica, que é a ideia de números inteiros, o conteúdo de números inteiros. Nesta aula de hoje nós iremos falar das operações de multiplicação, de divisão e de potenciação de números inteiros, Essa aula é a segunda parte de uma série de aulas, sobre números inteiros. Na aula anterior, que nós vimos sobre números inteiros, nós falamos das operações de adição e subtração. E nessa aula, em particular, nós vamos falar da operação de multiplicação e divisão e também a potenciação de números inteiros, tá? Agora, antes da gente iniciar, propriamente dito aí a nossa aula, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês aí que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like aí se você gostou da aula de hoje, e compartilhe também o link desse canal aí e ajude o canal a crescer. E também eu peço para vocês aí, para vocês acionarem aí o sininho, Aciona o sininho aí, porque todas as vezes que o nosso canal disponibilizar para vocês aí um vídeo novo, você vai ser avisado sobre esse novo vídeo, Então, sem mais delongas, então vamos passar então para o início da nossa aula de hoje, Hoje nós iremos falar de números inteiros, de operações, multiplicação e divisão e potenciação em números inteiros. É um tema muito importante aí, que sempre a gente tem que estar aí antenado e saber fazer as operações envolvendo a multiplicação, a divisão, a adição, subtração, etc. Todas as operações, na verdade, de números inteiros, é importante porque sempre a gente a utiliza aí durante as nossas atividades, exercícios de matemática, e os conceitos matemáticos envolvem muito essa ideia de números inteiros, Então, passando aí para o próximo slide, nós temos aí, que na aula anterior, como eu havia dito para vocês, nós estudamos a história e a definição. Estudamos também as aplicações das operações de adição e subtração de números inteiros. Destacamos também a ideia de módulo. Quem perdeu a última aula, assiste lá, tá? Eu vou disponibilizar aí nos cards aí no finalzinho desse vídeo para que você possa retornar lá e assistir a aula. Então nós vimos também a ideia de módulo e também de simetricidade dos números inteiros. O que significa isso? A ideia de simétrico, Então, na aula anterior nós falamos sobre a ideia de simétrico de um número inteiro e também a ideia de módulo, bem como as operações de adição e subtração de números inteiros, Nesta aula, nós dedicaremos essencialmente ao fechamento dos conceitos de números inteiros, onde nós vamos destacar as operações e regras envolvendo a multiplicação, a divisão e a potenciação de números inteiros, como veremos mais adiante, tá? Sobre a potenciação, eu já vou avisar vocês todos aí sobre a potenciação. Nessa aula nós dedicaremos apenas às potências cujas bases são números inteiros, pois as potências cujos expoentes são números inteiros, nós trataremos em uma aula específica aqui do canal, tá? Então, vocês acompanhem aí que vai ser disponibilizado aí também essa aula aí falando somente do conceito de potenciação. Nessa aula nós iremos tratar de assuntos mais gerais da potenciação. Então, próximo slide, Para que nós possamos iniciar a ideia de multiplicação e divisão de números inteiros na aula de hoje, eu trouxe para vocês um quadro, pessoal. Esse quadro vai ser para dar ideia do que nós vamos tratar hoje nesta aula, tá? Esse é um quadro muito simples, então para dar início eu trouxe esse quadro, que as ideias vão ser também repassadas isso para a ideia de divisão, como nós veremos mais para frente, tá? Porque as regras de multiplicação e divisão de números inteiros, elas são iguais tanto na multiplicação quanto na divisão. Então nós vamos usar a mesma ideia aqui em questão da divisão de números inteiros, tá? Então, vamos lá, acompanha junto comigo aí na tela de vocês, tá? Aqui nós temos aqui uma tabela de multiplicação. Eu não me preocupei aqui em colocar a ordem aqui da reta numérica dos números inteiros. Eu não me preocupei aqui de amarelo aqui nas colunas. Eu preocupei em organizar de forma que fica mais fácil a compreensão de vocês aqui, mais didática a aula de hoje, tá?
Aqui também, aqui já está numa ordem, né, mais lógica, né, dos números inteiros, que os negativos normalmente a gente coloca abaixo do zero e os positivos acima do zero, mas isso daqui também não tem nada a ver aí com a questão aí de ordenação dos números inteiros, porque essa aula de hoje é destinada apenas à multiplicação e à divisão de números inteiros aqui, em especial esse caso agora, né? Então vamos lá, como que funciona? Essa é uma tabela de multiplicação, então a gente vai preenchendo, ó, mais 3 vezes mais 3 resulta em mais 9. Esta parte já preenchida da tabela aqui, ó, onde está aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Toda essa parte já preenchida aqui, ela é simples. Por quê? Porque isso daqui trata-se da multiplicação de números inteiros. Então, já é um assunto aí que vocês já estão acostumados. Desculpa, multiplicação de números naturais, que é um assunto que vocês já estão acostumados. Vocês aprendem aí, ainda nas séries iniciais, aí vocês já aprendem essa ideia de multiplicação de números naturais. Mas vamos observar o seguinte, está acontecendo um padrão em matemática. A gente fala muito em questões de padrões, né? A questão de padrão significa a seguinte forma: se você seguir esse padrão na matemática, você vai encontrar uma lógica por trás, né? E essa lógica pode ser aplicada aí de forma infinita. No caso aqui deste quadro em particular, nós vamos aplicar e dar certo, e eu gostaria de que vocês entendessem, é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então vamos lá, olha só. Se nós observarmos apenas essa coluna aqui, ó, do 3 amarela aqui, somente essa coluna aqui, o que está acontecendo? Olha só. Aqui a gente passou do 9 para o 6, do 6 para o 3, do 3 para o 0, tá? Se você lembrar lá da aula anterior, né, que vai estar no cards aí no finalzinho desse vídeo, se você lembrar lá da aula anterior, nós tínhamos uma reta numérica, né? E essa reta numérica lá estavam todos os números ordenados, desde os negativos até os positivos, desde o menor até o maior, né? E nessa reta numérica, que a gente pode entender como a régua, a gente consegue perceber algumas questões. Por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, eu estou do 9, passei para o 6. Do 6 eu passei para o 3, do 3 eu passei para o 0. Se continuar esse padrão aí nas outras casas aqui da coluna, nas outras células aqui da coluna, o que nós vamos ter? Nós vamos ter alguns outros números. E se você lembrar lá da reta numérica, já dá para descobrir automaticamente quem seriam esses números. Então vamos para a ideia? Olha só. Se você está no 9, você subtraiu 3, passou para 6. Se você subtrair mais 3, passou para 3. Se você subtrair 3, dá 0. 0, se você subtrair 3, lembra lá da aula anterior. Se você subtrair 3, você vai ter o quê? Menos 3. Observa o seguinte, ó, se você subtrair 3 na linha anterior, você vai ter menos 3. O mesmo processo, se você tem menos 3, subtrair mais menos 3, lembra lá da aula anterior, hein? O que nós vamos ter? Nós vamos ter menos 6. E se a gente fizer isso na próxima linha, a gente vai ter o menos 9, tá? Por quê? Porque essa coluna aí a gente está diminuindo de 3 em 3. Então, observe o seguinte. Existe um padrão. E esse padrão, pessoal, ele é muito lógico. Então, observe o que aconteceu aí só nessa primeira questão aí, na primeira linha aí. Presta atenção. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o 3 vezes o menos 1. Olha quanto que a gente obteve quando a gente pega menos 1 vezes 3, ou 3 vezes menos 1. A gente obtém como resultado menos 3. Olha só que trem estranho. Se você pegar um número negativo e multiplicar por um número positivo, a gente tem um número negativo. E é isto que é a regra que eu gostaria de tratar com vocês hoje na aula de hoje. Então é essa que é a ideia aí de multiplicação e divisão de números inteiros. Vamos ver os outros exemplos? Vamos ver como vai dar certo. Essa lógica ela se reafirma para outros valores. Olha só. Nessa coluna em particular, o que a gente tem? A gente tem o número 2, né? E multiplicando todas dessas linhas aqui, das linhas em azul. Quando a gente fizer, olha o padrão, né? Olha aqui, a gente saiu do 6 e passou para o 4. Do 6 para o 4, o que eu tive? Do 6 para o 4 eu tive uma queda de 2 unidades. Do 4 para o 2 eu tive uma queda de mais 2 unidades. Do 2 para o 0 eu tive uma queda de mais 2.
Esse padrão vai se repetir, então, pela lógica aí, né? Depois aí, abaixo do zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter um menos 2 também. Da mesma forma, menos 2, se eu abaixar mais menos 2 graus, lembra lá da aula anterior, lá que está no cards, a gente vai ter menos 4. Se a gente manter essa lógica, né, no próximo aí, a próxima célula aí abaixo do menos 4, nós vamos ter o menos 6, que é de fato a multiplicação aí, ó. Se a gente observar, olha só, menos 1 vezes mais 2 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Foi o que eu falei agora há pouco, quando eu estava nessa coluna. Eu falei que quando a gente pega um número negativo vezes um número positivo, né? O número negativo multiplicado por um número positivo, a gente tem como resultado um número negativo. Observe que legal essa ideia aí. Então, o que a gente tem? 1 vezes 2 é 2 mesmo, só que como eu estou multiplicando menos 1 vezes mais 2, que é um número negativo vezes um positivo, eu tenho um número negativo. Então, é esta ideia que vocês têm que entender sobre números inteiros. E essa ideia também vai valer para divisão, tá? Por quê? Porque na divisão, a única diferença é que a divisão, por ser o inverso da multiplicação, então a mesma regra vai valer. É só você usar de forma contrária aí a ideia da multiplicação da divisão. Vamos para o próximo, então? Então, olha só. Agora já ficou lógico. Agora não precisa ir nessa questão da lógica mais. Agora a gente consegue... Estou um pouco resfriado aqui na gravação de hoje, tá? Mas o que a gente consegue agora é fazer uma coisa sem essa ideia de direta aí, de lógica aí. A gente consegue ir além disso, a gente consegue usar agora o que a gente percebeu aí nessas duas primeiras colunas aí. Olha só o que a gente vai fazer. Se eu pegar o menos 1 aqui azul e multiplicar pelo mais 1 azul, menos vezes mais, o que a gente percebeu que vai dar menos. Então tá lá o menos lá. E 1 vezes 1 a gente sabe que é 1. Tá? Da mesma forma aqui, ó, menos 2. Se eu pegar menos 2 e multiplicar por mais 1, menos vezes mais também dá menos, né? E 2 vezes 1 a gente resulta em 2 como o produto aí dessa multiplicação. Continuando, ó, menos 3 dessa linha vezes o mais 1 dessa coluna, menos vezes mais dá menos, e 3 vezes 1 dá 3. Completando a lógica, observa a lógica aqui, ó, olha a lógica aqui. Passei do 3 para o 2, do 2 por 1, do 1 para o 0, do 0 para o menos 1, do menos 1 para o menos 2, do menos 2 para o menos 3, finalizando a lógica, né? Aqui, pessoal, eu nem preenchi o restante, por quê? Porque na coluna no meio aí, onde que está aí a setinha aqui, ó, onde está piscando aí, o que acontece? A gente tem 0. E também nessa coluna a gente tem 0. E o que acontece? Multiplicar por 0, seja em qualquer conjunto numérico que exista, tá? Seja dos números naturais, dos inteiros, qualquer multiplicação por 0, sempre o resultado é 0. Então, pessoal, a gente pode preencher aqui por quê? Porque 0 é um elemento neutro da multiplicação em qualquer um desses conjuntos numéricos que a gente estuda aqui na escola básica. Então, logo, o 0, por ser esse elemento neutro da multiplicação, a gente pode preencher aí automaticamente sem medo de errar. Tá? Sem medo de errar, a gente pode fazer esse preenchimento. Então, vamos continuar aqui pela lógica aqui, olha só. Quando eu fiz menos vezes mais, eu resultei em menos. Ou seja, se eu pegar um número negativo e multiplicar por um número positivo, eu resulto em um número negativo, tá? O mesmo vai acontecer nessa coluna aqui também, nessa parte de cima aqui, ó, acima dos zeros, onde que eu estou mostrando aqui. Ó. Aqui vai acontecer por quê? Porque se eu fiz menos vezes mais deu menos, ou se eu pegar mais vezes menos também dá menos. Por quê? Porque isso daqui é a propriedade, né, que a gente fala lá, comutativa. Se eu trocar a ordem dos fatores na multiplicação, não vai alterar o resultado. Né? A gente tem até uma frase muito conhecida, a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente pode trocar tranquilamente, o resultado vai manter o mesmo. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Se eu tenho mais 3 vezes menos 1, mais vezes menos dá menos. Como nós vimos aí na lógica da tabela aí. Então mais vezes menos dá menos, né? E 3 vezes 1 dá 3. Né? Se a gente mantiver essa mesma lógica, o que vai acontecer? Mais 2 vezes menos 1, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2.
Então dá menos 2 o resultado aí. Aqui, mais vezes menos dá menos. E 1 vezes 1 dá 1. Então observa que a lógica permaneceu. Observa aqui. Vamos fazer só a lógica dessa linha aqui. Olha que legal. Olha. Aqui eu passei do 9 para o 6, do 6 para o 13 e do 3 para o 0. Depois disso, o que vai vir? A mesma lógica, de 3 em 3. Menos 3, menos 2, menos 3. Menos 6, desculpa, menos 6. E por fim, menos 9. Observe que dá certinho, regra de sinal. Mais vezes menos, daqui do menos 2, mais vezes menos dá menos. E 3 vezes 2 dá 6. Mais vezes menos dá menos, e 3 vezes 3 dá 9. Então, a lógica, ela continua, ela perpetua aí ao longo dessa tabela, né? Mantendo aqui a mesma lógica, vamos lá, ó. Mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, nesta aqui, ó, nessa célula agora, mais vezes menos, lá, mais 2 vezes menos 3, mais vezes menos dá menos, e 2 vezes 3 dá 6. Observa, pessoal, que na multiplicação e também na divisão de números inteiros, a primeira coisa que nós temos que fazer é a multiplicação dos sinais, e só depois a gente multiplica os números aí correspondentes, tá? Então, atente para isso, e nos exercícios aí que ficar para vocês fazerem aí dos livros didáticos, tudo, vocês lembra disso. Primeiro multiplica o sinal, depois a gente multiplica os números, tá? Então vamos lá para essa próxima célula aqui, ó. Eu tenho mais 1 vezes menos 2, então mais vezes menos dá menos, 1 vezes 2 dá 2. Olha aqui a lógica fechando. E por fim, mais vezes menos dá menos, e 1 vezes 3 é 3. Então, o que eu tenho? 1 vezes menos 3, eu tenho menos 3, né? Sinal positivo lá, eu poderia até nem falar dele, mais 1, né? É 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. E por fim, nós vamos preencher esse resto aqui, esse restante aqui dessa tabela aqui, ó, que é os 9 últimas células aqui que restam. Aí, observa que legal que vai acontecer agora. Eu vou fazer usando a lógica também da tabela. Aí vocês vão perceber. Olha só. Vamos fazer a lógica dessa coluna aqui, ó. Vamos fazer a lógica dessa coluna que aí a gente vai começar a entender. Olha só. Eu estou com menos 3, caiu para o menos 2, caiu para o menos 1 e caiu para o 0. Quem que é o próximo número aí da sequência, dentro da lógica? É fácil perceber, não sei se vocês perceberam, mas eu acredito que seja fácil perceber, que aí está indo do menos 3, menos 2, menos 1, está aumentando de 1 em 1. Se está aumentando de 1 em 1, então é óbvio que esse próximo número aqui é o mais 1, tá? Se você quiser não colocar o sinal de mais, tá certo, tá corretíssimo também. Por quê? Porque os números inteiros, eles podem ou não, os números inteiros positivos podem ou não apresentar o sinal. Vai depender de cada situação aí, tá? Então, seguindo a lógica, olha só. Passei do 0 para o 1, então vai ser do 0 para o 2. E por fim, na célula de baixo, do 0, olha só, do 0, né, para o 3. Observa que legal isso aí, ó. Essa tabela ela é autoexplicativa, ela ajuda a gente a compreender essa ideia da multiplicação com muita clareza, tá? Então, continuando aqui, olha só, então, o que dá para a gente perceber? Olha que legal, é o que eu acho mais legal é isso, ó. Presta atenção aqui. Opa, inverti aqui de lugar ali, só vou voltar aqui. Olha só, o que eu tenho? Olha para o amarelo aqui, menos 1, e olha para o azul, menos 1. O sinal aqui é menos 1, é negativo, desculpa, menos, e aqui o sinal também é negativo, que é menos. Olha o que a gente teve. Menos vezes menos deu mais. Olha que tem esquisito, né? Estranho aí a primeiro momento, né? Para quem já sabe números inteiros, acha isso tranquilo. Mas para quem está aprendendo agora, acha meio estranho, ué. Eu tenho menos vezes menos, dá mais? Que tem estranho? Então vamos continuar, né? Então vamos continuar para a gente ver se é verdade isso. Olha só. Quando eu peguei menos vezes menos aqui, também deu mais. Menos vezes menos também deu mais. E de fato está correto isso. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês na aula de hoje, tá? Quando você tem dois números negativos que se multiplicam, menos vezes menos, sempre vai dar positivo. Isso é a regra da multiplicação e é isso que é o nosso objetivo da aula de hoje, é isso, tá? Vamos partir para o nosso próximo preenchimento aqui de célula, para que vocês consigam observar aí o que nós vamos fazer. Então vamos lá, olha só. Mantendo a lógica agora da segunda coluna aqui, ó, dessa coluna aqui, do menos 2. A gente está indo do menos 6 para o menos 4, depois do menos 4 para o menos 2.
Observe que está reduzindo, na verdade, né? Está aumentando, na verdade, tá? Se você pensar em temperatura, está na temperatura menos 6, passou para a temperatura menos 4, depois menos 2, depois para 0. Então a temperatura está aumentando, se você ideia de temperatura lá, conforme nós falamos na aula anterior. Então o que acontece? Se está aumentando 2 em 2 graus, né? Aumentou mais 2, então essa célula é o mais 2. A próxima célula vai ser o quê? A próxima célula vai ser o mais 4. Por quê? Está aumentando de 2 em 2, como eu havia dito para vocês. Na próxima célula, né, que vai ser mais 2, então mais 4 mais 2 dá mais 6, né? Quem estava aí na última aula vai fazer isso aí com muita clareza, tá? Partindo aqui para a última célula, a lógica aqui está aumentando de 3 em 3, então logo depois do 0 mais 3 eu tenho 3, 3 mais 3 eu tenho 6, né? E 6 mais 3 eu tenho 9, aí, que é o último número aí que completa a lógica desta tabela aí que foi apresentada, que é a tabela de multiplicação aí, tá? Pessoal, resumindo o que nós vimos nessa tabela, observa o seguinte, olha só. Toda vez que a gente tem números positivos, observa só aqui, ó, só que nesses três primeiros aqui, o mais 3, mais 2 e mais 1, aqui de azul, e o mais 3, mais 2 e mais 1. Toda vez que a gente tem um número positivo, mais vezes mais, o resultado sempre dá mais. Observa aqui. Sempre dá mais, tá? Eu vou até destacar essa parte aqui, só para ficar claro para vocês. Olha só. Toda vez que eu tenho números positivos vezes números positivos, o resultado dá número positivo, tá? Observa o seguinte. Se você pensar agora, olha aqui nessa outra parte de baixo aqui, ó. Toda vez que você tem um número negativo vezes um número negativo, você também tem positivo. Então, o que é o resumo aqui dessa tabela aqui? Toda vez que você estiver multiplicando números que tem o sinal igual, no caso mais vezes mais, ou menos vezes menos, o resultado sempre vai dar positivo. É o que nós veremos no próximo slide, tá? E da mesma forma, observa aqui agora, ó, olha aqui. Se você tem um número negativo e multiplica por um número positivo, o resultado sempre vai dar negativo. Observa aqui a tabela aqui que nós preenchemos aí junto aí, tá? Então, o que a gente tem? Um número negativo vezes um número positivo dá um número negativo. Da mesma forma aqui, ó, se vocês observarem, olha só, da mesma forma aqui, se você tem um número positivo vezes um número negativo, a gente tem um número negativo, completando a lógica aqui também. Resumindo, na multiplicação de números inteiros, toda vez que você tiver um número positivo vezes um número negativo, dá negativo, e um número negativo vezes um positivo também dá negativo. Ou seja, os números diferentes, com sinais diferentes, desculpe, os números com sinais diferentes, o produto, que é a multiplicação aí, né, o resultado dela, a multiplicação, sempre vai dar negativo. Então é isso que nós vamos ver aí no próximo slide. Então, sem mais delongas, vamos passar para o próximo slide aí para que a gente comece a verificar essa tendência. Então, olha só. Observando o quadro anterior, foi possível notar que existe um padrão lógico, né, como nós vimos lá, quanto aos sinais dos resultados das multiplicações. A esses padrões lógicos damos o nome de regras de multiplicação. E essas regras, pessoal, podem ser também aplicadas ao conceito de divisão. O que acontece? Nós fizemos lá, mais vezes mais deu mais. Menos vezes menos também deu mais. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Aí observe o seguinte, se você fizer divisão também vai dar a mesma coisa. Então, se você pegar mais dividido por mais, vai dar mais. Se você pegar menos dividido por menos, vai dar mais também, tá? Sinais iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado sempre será positivo. Agora, se você pegar mais, ó, e dividir por menos, vai dar menos. Se você pegar menos e dividir por mais, também vai dar menos. Por quê? Porque sinais diferentes na multiplicação resultam sempre em números negativos, tá? Então é essa ideia que vocês têm que guardar aí, é o que a gente chama, eu até destaquei aqui, deixei destacado para vocês, é o que a gente chama de regra da multiplicação e divisão de números inteiros, é a mesma, tá? Ou seja, é a mesma regra quando você aplicar aí na multiplicação e divisão.
Vou observar como funcionam essas regras aí no próximo slide. Observa aqui o seguinte, ó. Para multiplicar ou dividir números inteiros, procedemos obedecendo as seguintes regras de sinais. Tá? Eu destaquei aqui regra de sinais. Muitas pessoas chamam como regra de sinais, tá? Isso daí, sou muito fã dessa questão de chamar e denominar como regra de sinais, mas vale, o que é importante é que vocês consigam entender. Então, olha o que eu fiz aqui. Olha só, a primeira coisa quando você estiver fazendo a multiplicação, tá? É o seguinte, você tem que olhar os sinais dos produtos, de cada fator, de cada fator. Se os sinais forem iguais, sempre vai dar positivo. Até coloquei aqui de verde e o resultado vai dar de verde também embaixo. Se você dividir a mesma coisa, se você pegar divisões de números que têm o mesmo sinal, sempre vai dar positivo. Vamos ver os exemplos, que aí vai ficar mais claro para vocês. Olha só. Eu estou multiplicando aqui 3 positivo vezes 6 positivos. Nem precisava do sinal aqui, se eu não quisesse colocar, não precisava desse sinal de mais aqui, porque o número que não tem sinal é sempre positivo. Olha o que nós vamos ter. Sinais são iguais, não são? Se os sinais são iguais, então mais vezes mais dá mais. Então tá lá, ó, de verde, ó. Sinais iguais, o que acontece? Resulta sempre em positivo, tá? Agora, eu gostaria de só abrir uma aspas aqui e fechar uma aspas aqui. Presta atenção, gente. A maioria dos alunos erram. Por quê? Porque confundem a regra de sinal da multiplicação e divisão com a regra de sinal da adição e subtração da última aula, que vai estar no cards aí no final do vídeo. Então, pessoal, não confunda. Presta atenção. Você tem que saber. Estou falando da multiplicação? Então é uma regra. Ou da divisão? É uma regra. Se eu estou falando de adição e subtração, é outra regra. Então, vocês têm que conseguir aí separar as ideias para que vocês não confundam as regras. É muito comum os alunos errarem e é onde que os alunos acabam perdendo ponto aí com respeito aí às regras, porque não presta atenção nas regras. Então, guarda isso aí, ó. Sinais iguais na multiplicação e na divisão, fazem uma observação aí no seu caderno aí, ó. Sinais iguais e da multiplicação ou da divisão sempre resulta ou sempre dá positivo. É isso que importa, tá? Então, olha o que eu tenho. Mais 3 vezes mais 6, eu tenho mais 18, porque sempre vai dar positivo. Sinais iguais, ó. Menos 2 vezes menos 6 vai dar mais 12, sinais iguais, tá? Agora, olha aqui, mais 48 dividido por 8. Agora, olha só, eu estou usando aqui os dois pontinhos de divisão. Mais 48 dividido por mais 8, eu tenho mais 6, porque mais dividido por mais dá mais, tá? E por fim, menos 36 dividido por menos 4, ó, sinais iguais, menos dividido por menos dá mais, 36 dividido por 4 resulta em 9 aí, que é o quociente dessa divisão, tá ok, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí bem. Vamos partir para o próximo aí, né? Próximo exemplo. Sinais diferentes. Então vamos lá, sinais diferentes. Quando os sinais forem diferentes na multiplicação e divisão, olha lá que eu falei, para não confundir lá. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em números negativos. Então guarda isso, é onde que os alunos erram aí, tá? Então vamos lá. Menos, olha só, menos vezes o mais resulta em menos. Menos vezes mais dá menos. E mais e 4 vezes 6 dá 24. Por isso que eu coloquei menos 24, tá? Então, menos 4 vezes mais 6 resulta em menos 24. Próximo exemplo. Eu tenho mais 12 vezes menos 5. Ó, sinais diferentes. Vai dar sempre negativo. Mais vezes menos dá menos. 12 vezes 5 dá 60, que é o resultado do produto aí, tá? Próximo. Se você tem 42 positivo dividido por menos 6 negativo, ó, mais dividido por menos. Mais dividido por menos resulta em menos, porque é negativo, sinais são diferentes. E 42 dividido por 6 resulta em 7, ou seja, o quociente da divisão é menos 7, tá? E por fim, o último exemplo aqui, ó, em forma de fração, que também é divisão, né? Menos dividido por mais dá menos, tá? Menos dividido por mais dá menos. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, o resultado de menos 16 dividido por mais 4 resulta em menos 4, aí, concluindo a regra aí
multiplicação de sinais envolvendo divisão e multiplicação de números inteiros. Então, pessoal, quem não entendeu, eu dou uma sugestão para vocês. Volta o vídeo um pouco, reveja de novo, tenta fazer alguns exemplos, tá? Nas aulas aí, normalmente em sala de aula, eu sugiro os meus alunos, normalmente, a fazer os exercícios propostos. Então, faz os exercícios e vai tirando a dúvida aí, conforme as necessidades aí. Volta no vídeo, assiste o vídeo de novo e guarda essas regras aí, anota essas regrinhas aí com as observações. Cuidado para não esquecer, as regras de multiplicação e divisão são diferentes da regra de adição e subtração de números inteiros. Então, é onde que os alunos mais erram. Então, cuidado para não confundir a regra, tá? Vamos partir então agora para outros exemplos. Eu trouxe mais 2 exemplos aqui, só para ficar bem claro para vocês, né? Expressões numéricas envolvendo números inteiros. Então, vamos ver como é que foi feito aí, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa expressão numérica aqui, ó, menos 6 vezes mais 8 vezes menos 2 vezes menos 1. Eu quero resolver isso. Eu poderia resolver as regras de sinais tudo junto. Menos vezes mais, pego o resultado, multiplico aqui, multiplico tudo e resolvo de uma vez. Só que eu quis fazer aqui de forma mais didática e organizei aí de forma aí de 2 em 2. Sempre olhando de 2 em 2, coloco o resultado, copio o restante e vou fazendo aí conforme as expressões numéricas aí que vocês aprendem aí a fazer desde as séries iniciais. Então vamos lá. O que eu peguei primeiro? Ó, eu peguei o menos 6 vezes o mais 8. Sinais são diferentes. Aí lembra lá, os sinais diferentes da multiplicação sempre dá negativo. Menos vezes mais dá menos. 6 vezes 8, 48. Então deu menos 48. O que eu fiz? Eu repeti o menos 2 e o menos 1 aqui embaixo. Aí agrupei agora, ó, o menos 48 vezes o menos 2. Vou fazer essa conta, esse produto. Ó. Só que agora os sinais são iguais. Então, menos vezes menos dá mais. 48 vezes 2 dá 96. Então, 48 vezes 2 dá 96, positivo, porque menos vezes menos dá mais. Tá? Observa aí. Repeti o menos 1 aqui. E por fim, fiz a conta, ó, mais vezes menos, sinais diferentes, dá menos, e 96 vezes 1 resulta em 96 aí, fechando essa expressão numérica aí de vocês, tá ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo aqui, eu trouxe para vocês uma divisão, observa aqui, ó, eu tenho uma multiplicação aqui em cima, mas estou dividindo por isso. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação lá em cima. Só depois de resolver a multiplicação que eu vou resolver a divisão. Tá ok, pessoal? Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação do numerador dessa fração. Então, partindo aí para o próximo exemplo, então vamos lá. Ó. O que eu fiz primeiro? Eu fiz esses dois primeiros números aqui. Ó. Menos 15 vezes mais 2. Menos vezes mais dá menos. 15 vezes 2 dá 30. Vezes o menos 4. Repetir. E repetir o menos 6 também no quociente aqui. Tá? Aí o que eu fiz? Fiz menos 30 vezes menos 4. Menos vezes mais dá... Desculpa, menos vezes menos dá mais. E 30 vezes 4 dá 120. Né? Repetir o menos 6. E por fim, o que eu faço? Regra de sinal da divisão, que é a mesma regra. Mais dividido por menos dá menos. E 120 dividido por 6 resulta em 20 negativo aí, concluindo aí a nossa expressão numérica e o resultado correto é menos 20. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse exemplo aí. Então, agora nós vamos passar aí, tá, para a parte de potência de números inteiros, tá? Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, pessoal, para que a aula não fique muito extensa aí, né? E que vocês não se percam aí na questão aí dos conteúdos aí, vários conteúdos, tá? Então, vamos lá. Nesta aula, nós dedicaremos apenas às potências cujas bases são números inteiros, pessoal. Observa isso. Eu falei lá no início do vídeo que nesta aula nós só vamos falar de potências de base de números inteiros. E os expoentes serão números naturais. Então, aquele número que está lá em cima, lá, tá? Tá até no exemplo aí da definição, que se chama de expoente. Nesse exemplo de hoje, ou nessa aula de hoje, nós vamos tratá-lo somente como número natural, tá ok? Por quê? Porque a aula que a gente vai falar de forma mais geral de potência vai estar em um outro vídeo aí do canal aí, então acompanha que em breve nós postaremos aí e talvez eu deixe até no card aqui também
no final aqui, conforme essa aula for realizada e for postada no canal. Tá beleza, pessoal? Então vamos para a definição? Então olha só. Seja A o número inteiro. Presta atenção, A vai ser o número inteiro e N o número natural. Nós vamos chamar de potência de base A expoente N todo número da forma A, que a gente lê A elevado a N, tal que. A gente escreve assim, ó, A elevado a N. A elevado a N é o quê? É A vezes A vezes A vezes A, N vezes, N fatores, tá? O que significa isso, professor? Significa o seguinte. Este número aqui, ó, que é o expoente, tá aqui, ó, até de vermelho explicando o que é esse número que está em cima. Esse número expoente, ele diz quantas vezes você vai ter que multiplicar a base, que é o número de baixo, por ela mesma, tá? Então, se você tem um número aí A, que eu coloquei aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A e vou multiplicar por ele a quantidade de vezes que for o expoente. Se o expoente for 2, eu vou colocar o A vezes A. Se o expoente for 3, A vezes A vezes A. E eu vou fazendo isso conforme a necessidade aí. Tá beleza, pessoal? Então, vamos para os exemplos aí. Ó. Exemplos. 2 elevado ao cubo ou 2 elevado a 3. Existem duas formas de falar isso. 2 elevado ao cubo ou 2 elevado a 3. Tá? Ou a terceira potência. Tem várias formas de falar, na verdade. Tá? O que a gente faz? Olha só. Como o expoente é 3, observa aí na setinha do mouse. O expoente é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 3 vezes. Observa que eu repeti o 2, que é a base, 3 vezes. Por que eu repeti 3 vezes? Por quê? Porque o expoente é 3. Tá? Fazendo a multiplicação usando a regra de sinal, ó, mais vezes mais dá mais. E mais vezes mais também dá mais. Tá? Então, observa o seguinte. Quando a gente faz essa multiplicação aí, a gente tem que usar, por isso que a gente viu a multiplicação, a gente tem que usar a multiplicação de sinal. Então, a potenciação ela é uma abreviação, na verdade, da ideia de multiplicação, né? Para fatores iguais. E a gente tem que usar as regras aí, como a gente está tratando de números inteiros. Então, mais vezes mais dá mais, e mais vezes mais dá mais. Então, por isso que o resultado dá mais. Fazendo 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Beleza, pessoal? Acompanhando aí? Então, vamos para o próximo exemplo. Olha aqui o exemplo aqui embaixo. O expoente aqui, no caso, é 3. Menos 5 elevado a 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base, que é todo parênteses, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E pela regra de sinal, menos vezes menos, nós vimos que dá mais. Presta atenção. Menos, eu vou colocar assim para baixo, menos. E para cima, mais. Menos vezes menos, dá o quê? Dá mais. Aí eu vou pegar mais vezes menos, dá o quê? Dá menos. Porque mais vezes menos dá menos, sinais diferentes. Então, o resultado aí deu menos. Menos quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, que é o produto aí de 25 por 5. Beleza, pessoal? Próximo exemplo. Menos 3 elevado a 2, ou menos 3 ao quadrado, tá? A gente fala, tem essa outra forma de falar também. Menos 3 ao quadrado, ou menos 3 elevado a 2, tá? Ou elevado à segunda potência. O que eu vou fazer? Como o expoente é 2, tá? Olha aí a setinha do mouse, o expoente é 2, então eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. Ou seja, eu vou pegar o número que está embaixo, que é a base, e vou multiplicar por ela mesmo, resultando em mais 9, tá? Quem ainda não sabe a ideia de potência muito bem, aí vai ter que ver no vídeo aí do canal aí que a gente vai falar só sobre potência, tá beleza, pessoal? Então, acompanha lá. Então, o que eu tenho? Menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Tranquilo? Próximo exemplo, 9 ao quadrado, ó, 9 elevado a 2, é o quê? 9 vezes 9. Positivo, positivo tudo, ó. Mais vezes mais dá mais, e 9 vezes 9, 81. Espero que tenha compreendido aí para você. Vou falar de mais uma coisa aqui ainda, né? Agora sobre potências também, que são outros tipos de potência, né? É só uma aspas aí que eu estou abrindo aí, né? E que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, olha só, potências de expoente 1. Quando o expoente, que é aquele número que fica em cima lá da base, for 1, a potência sempre vai ter como resultado a própria base. Então, foi o que eu escrevi aqui. Ó. Se você tem um número aí, né, elevado a 1, o resultado sempre vai dar o próprio número que estava lá na base, tá ok? Então, é essa a ideia. E isso daí serve para qualquer número. Serve para zero, serve para negativo, serve para qualquer número, tá? O que vocês têm que entender é quem que é a base, tá? Porque eu vou falar aqui mais embaixo, aqui nessa observação aqui, que é onde que a gente coloca pegadinha para os alunos durante as provas. Então, muito cuidado aí, ó. Olha só. Então, se fosse 0 elevado a 1, dá 0.
tá? Se fosse 50 elevado a 1, dá 50. Observa o exemplo, ó. 2 elevado a 1, deu 2. Menos 3 elevado a 1, quem é a base? A base é todo mundo que está aqui, ó, dentro de parênteses, menos 3. Menos 3 elevado a 1 dá menos 3. Mais 9 elevado a 1 dá mais 9. Né? E agora, professor, quando essa questão é de base zero? Quando a base for zero, o expoente for diferente de zero, isso aqui tem uma exceção aqui, olha só, base zero, o número está embaixo zero, e o expoente zero. Por que, professor, que está tendo essa exceção? Porque não existe, tá? Na verdade é uma indeterminação matemática, zero elevado a zero. Você não pode escrever zero elevado a zero. Isso é uma indeterminação matemática, tá? Isso daí é uma questão muito aí, profunda aí da matemática do ensino superior, então não vou entrar em detalhes aqui nessa aula, tá? Então, eu vou tratar desse assunto dentro do canal mesmo, quando eu vou falar de cálculo lá na playlist de cálculo diferencial integral. Eu falo sobre isso mais para frente, vocês vão visualizar isso lá no canal, lá nos vídeos, lá, tá? Então, vamos lá. Toda potência de base zero e expoente natural diferente de zero é igual a zero. O que significa isso? Todo número, toda vez que você tem um zero elevado a qualquer número, não sendo o próprio zero, o resultado sempre vai dar zero. Exemplo, 0 elevado a 1 dá 0, 0 elevado a 3 dá 0, 0 elevado a 50 dá 0, 0 elevado a 1 milhão dá 0, 0 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 0. Tá ok, pessoal? Então, lembra disso daí. Por quê? Porque é a regra aí, tá? Para todo n natural, tá, pessoal? Para todo n natural diferente de zero. Ah, professor, e se eu pegasse 0 elevado a menos 2? 0 elevado a menos 2 não dá, tá? Então, isso aí vai ser cenas do próximo capítulo, lá do vídeo de potências lá, que aí vocês têm que observar isso daí, ó. Então, aqui a ideia é que os números naturais têm que ser diferentes de zero. Então, vamos lá, observação aí final. Menos 3 ao quadrado é diferente de menos 3 ao quadrado. Então, atente para isso, pessoal. Observe o seguinte. Toda vez você tem que observar quem é a base da potência, tá? A base da potência no primeiro exemplo, aqui, é o menos 3 todo dentro do parênteses. Já aqui, quem é a base? É só o 3, o sinal de menos não. Então, muito cuidado. Por quê? Porque o resultado desse primeiro aqui é diferente do resultado desse. Tá? Por quê? Porque a base é diferente. Tá? Então, muita atenção quanto a isso aí. Partindo aí para o último exemplo, né? Trouxe uma expressão numérica envolvendo potência, só para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, vamos lá. Expressão numérica. Determine o valor da expressão em menos 10 elevado a 6 dividido por menos 10 ao quadrado vezes 10, menos 10 a 3. O que eu fiz? Eu apliquei a definição de potências aqui. Ó, menos 10 elevado a 6 é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. 6 vezes, ó, 6 vezes, pode contar. E aqui também eu fiz a mesma coisa. Menos 10 vezes menos 10, que é o menos 10 ao quadrado, vezes, eu coloquei x, tá? Mas é só para facilitar aqui a questão da multiplicação, vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, que é o menos 10 ao cubo, tá? Resolvendo em cima, o que eu tenho? Eu tenho 1 milhão. Ô, professor, como é que você sabe fazer isso tão rápido? É muito simples. Toda vez que você for multiplicar 10, né? No caso 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, é só você colocar um 1 e contar quantos zeros tem. No caso aqui tem 6 zeros aqui no numerador, então eu coloquei 6 zeros aqui. Deu positivo por quê? Observa o seguinte, por que deu positivo? Olha só, menos vezes menos dá mais. Olha só, menos vezes menos vezes menos, deu mais, tá? Aí eu fiz vezes menos dá menos, porque mais vezes menos dá menos. Vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, termina com mais, tá? Por isso deu mais 1 milhão aqui. Menos vezes menos dá mais, vezes menos vezes menos dá menos. Por quê? Porque menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Tá ok, pessoal? Então, o que a gente tem? A gente tem 100 vezes 1000. 100 vezes 1000 dá quanto? Dá 100 mil, que é o que está escrito aqui. Dividindo, eu posso cortar zero se eu quiser, ou dividindo, né? Aqui, o que eu tenho? Ó, mais dividido por menos dá menos, e 1 milhão dividido por 100 mil dá 10. Ou seja, o 100 mil cabe 10 vezes dentro do 1 milhão. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para todos. Aqueles que ainda ficaram aí porventura com alguma dúvida, né? Eu peço para vocês aí voltar o vídeo e assistir com mais calma e fazer os exercícios aí em casa.
Então é isso aí que eu gostaria de deixar para vocês aí na aula de hoje, né? E fazer mais uma vez um convite aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal aí, né? É um canal Ethnomath by Diego Cortes, né? Se inscreva, né? Acione aí o sininho aí para que você não perca as novas postagens aí do canal, né? E compartilhe o link, porque se você compartilhar o link, o canal vai crescer, e o canal crescendo, a família aí vai crescer e eu poderei melhorar mais ainda a transmissão do canal. Então, deixo um abraço para vocês aí, um grande abraço do canal Ethnomath by Diego Cortes e bom estudo para todos.